de tudo menos informar a população o que está ocorrendo de verdade, né? Eles sempre tomam uma posição, né, e uma posição, assim, sempre falando pouco, né, sempre pelo silêncio. Fala pouco, espera os fatos se acumularem um pouco para colocar eles todos juntos, né? Eles fizeram isso na questão da Venezuela também, os jornais brasileiros aí. Eles deram poucas notícias, sempre esperando. Na verdade, se for pensar até, isso é uma característica de uma cobertura já de secundárias, né? De fonte secundária, né? Que quem trabalha com fonte primária, né? Por exemplo, os jornais aí internacionais, de onde os jornais brasileiros tiram as informações, eles fazem a cobertura, né? Eles ficam ali acompanhando os fatos e falando deles todo dia, toda hora. Mas no caso da mídia brasileira, como ela tem que esperar que os jornais internacionais formem alguma coisa ali, acumulem uma quantidade de fatos para que eles possam pegar aqueles fatos ali e colocar dentro de uma caixinha, né, de contextualização, né? Uma contextualização que melhor agrade eles ali, e é assim que funciona, né? Daí. Exato. E também tem algumas notícias também sobre a Venezuela, né? Que parece que o pessoal deve ter acompanhado aí, que... Essa é uma nota aqui que parece que já chegou a 21 mortos na Venezuela. Vamos confirmar isso? Acho que sim, porque ontem eu ouvi o número de 18, mas deve ser isso aí. E aí o presidente do Panamá, né, pediu uma reunião para debater a questão, e o Maduro já se desentendeu com ele, não gostou, né? Como sempre, né? Ele não gosta de críticas, não gosta de qualquer... Aí ele diz que são tentativas de interferir na soberania, né? Então, mas a interferência de Cuba, essa pode, né? Essa não é contra a soberania da Venezuela. Parece que está tendo também aí algumas movimentações ali também. O pessoal saiu umas notícias aqui no NTN dizendo que tem reclamações também da Guarda Nacional Bolivariana, né? O pessoal tá meio descontente e tal. E o Evo Morales também admitiu que vai participar dessa reunião da Unasur, né, também. Pois é. Engraçado que saiu no Drudge Report aqui uma notícia que o Pentágono está estudando a linguagem corporal do Putin. Poxa, mas eu acho que saiu no USA Today. Não precisa nem ler a linguagem corporal do Putin, é só ler os livros lá do Alexander Dugin, de toda essa patota dele lá, que já a linguagem está ali dentro do que eles querem fazer. Brincadeira. Isso que eles ficam estudando do Putin, né? A linguagem corporal, porque agora nós temos a Graça Salgueiro aqui. Tudo bem aí, Graça? Tudo bem, Christian. Boa noite, Alex. Boa noite, Christian e ouvinte da Rádio Vox. Você estava comentando há pouco, né, algumas coisas da Venezuela, Christian, e essa raiva que a Guarda Nacional está sentindo nesse momento é porque houve mais uma morte, né? E agora já se contam 21 defuntos nessa barbárie, e morreu um camarada lá deles, né, da Guarda Nacional. Agora é curioso, sabe, como fica o Maduro, o Diosdado Cabello, e toda essa corja fica espumando, porque um deles morreu, só que ele morreu por gente deles mesmos. Né? Eu vi na CNN espanhol a notícia e os fatos e os comentários que a CNN espanhol, eu sempre disse e reafirmo, é completamente diferente da CNN americana. Eles são muito fidedignos aos fatos, e quem faz os comentários, os âncoras mesmo, eles são, se não mais de direita, pelo menos eles são imparciais quanto a dar informação. Não são como a CNN americana, que só tem comunista, né? E então mostrava que o camarada tinha ido derrubar uma barricada dessas da Guarimba, e um bando de motoqueiros, né, que todo mundo sabe quem são, saíram atirando e pegou num deles mesmo da Guarda Nacional, e o camarada morreu. Então o Maduro estava espumando, esbravejando, querendo justiça, né, porque nessas horas precisa de justiça. Para os estudantes não precisa, mas para um membro do bando deles, claro que tem que haver, né? E por isso a raiva.
e são já 200, aliás, eu tenho a conta aqui precisa, são 318 feridos e 21 mortos, né? E amanhã no programa Observatório Latino eu vou discorrer com mais detalhes, eu posso dar uma antecipaçãozinha sobre essa questão dessa reunião da OEA, que foi uma coisa meio patética. O embaixador do Panamá na OEA, ele fez essa solicitação, né, de que houvesse uma reunião extraordinária, que isso é uma coisa que qualquer país pode pedir, e foi concedida, evidentemente. E então, o encontro seria hoje à tarde, né, e estava marcado para uma determinada hora. 4 horas depois, ainda estavam discutindo. Quer dizer, levou 3 horas para começar, né? Atrasaram 3 horas, e depois dessas 3 horas eles estavam discutindo sobre se ia ser uma reunião a portas fechadas ou se seria uma reunião pública. O Panamá, o Canadá, Estados Unidos, Chile, Peru e Colômbia queriam que fosse aberto, né, ao público, mas o bloco dos que não gostam, dos que querem omitir, que defendem a Venezuela, queriam a portas fechadas. Agora, por que a porta fechada? É feita aquela história do voto secreto do Senado e da Câmara Brasileira, né? Ninguém sabe quem votou, nem como votou. Então, às 10h30 da noite ainda não se tinha nenhuma notícia. Há uma diferença de fuso horário de 2 horas daqui para Atlanta, e então eu acredito que só amanhã, no meu programa, é que eu vou ter de fato a informação concreta do que rolou nessa reunião. Porque mesmo sendo a portas fechadas, eles vão ter que anunciar o que foi decidido, né? Então, vai se discutir sobre apenas 2 aspectos. O primeiro é se manda uma delegação para a Venezuela, conforme foi solicitado, e que Maduro já disse que ninguém põe os pés lá, porque ele bota para correr, conforme vocês leram, ou no Nota Latina, na edição que eu fiz hoje. Ou então, se eles marcam uma data para fazer um encontro entre os chanceleres de todos os países membros da OEA, para discutir a questão da Carta Democrática Interamericana, né, do qual a Venezuela é signatária e ela não pode se omitir absolutamente, né? Eles têm todo o direito legal, por conta de um documento assinado por todos esses países, todos eles têm o direito de exigir esse encontro. Não é nada contra a Venezuela, mas qualquer país pode pedir e os outros têm que acatar. Então, amanhã eu devo ter informação, porque até agora não se tem nada. E não é porque eu quero fazer suspense, não, é porque não saiu nada. Durante todo... Desculpem. Durante toda a programação do Panorama Mundial, e o seguiu depois, não se tinha. Toda hora tinha a Ione Molinares, que era a jornalista encarregada de ir lá para a OEA para cobrir esse negócio. Ela, de vez em quando, ela dava uma informaçãozinha, mas sempre dizendo que colocaram os jornalistas todos numa sala, que eles tinham que ficar aguardando mesmo o que ia sair daquilo dali. E depois de um atraso de 3 horas, durante 1 hora, a única coisa que eles decidiram era que vai ser de portas fechadas, né? Então, não se sabe, não se tem nenhuma notícia. Agora, houve uma manifestação pequena, porque estava muito frio, segundo ela, estava muito frio lá, na frente da OEA, de pessoas com bandeira da Venezuela e cartazes, que alguns são venezuelanos, outros são solidários com a causa, né? E pedindo a deposição de Maduro, pedindo fora cubanos, essas coisas que eles vêm pedindo sempre, né? Então, amanhã, no meu programa, com certeza, eu já devo ter informação a respeito do que ficou decidido. Por enquanto, não existe ainda. E pois aí, o que eles podem fazer, né? Eles podem, na verdade, não sei o que eles poderiam fazer, né? Mas uma das coisas talvez seja dizer que será que seria possível? Nós estamos respeitando essa lei internacional, não está sendo violada, né? De alguma forma, vão dar um jeito de mostrar que estão, que não tem nenhum problema, né, na Venezuela. Olha, mas o embaixador do Panamá já falou isso, né? Ele falou porque isso é uma coisa, ele inclusive ontem
Tá, isso pode ser visto na entrevista que eu publiquei na edição de hoje, Christian. Ele falou o seguinte: qualquer país pode pedir, inclusive o próprio Panamá já foi alvo de uma ação dessa. Anos atrás, muito tempo atrás, não sei exatamente quando, ainda na época do Martin Torrijos, que se pediu, né, ele estava fazendo alguma coisa errada por lá e se pediu essa reunião. E o Panamá aceitou, apesar de estar sendo alvo de uma investigação, eles não se omitiram, permitiram que isso fosse feito, né? Agora, o que o Maduro fez foi tomar a mesma atitude que Cuba toma, né? Ele expulsou a OEA, expulsou os embaixadores do Panamá de lá da Venezuela e mandou buscar os dele, que estão no Panamá, e fechou as portas. Diz: aqui ninguém entra para investigar nada, ninguém tem o direito de se imiscuir nas questões internas do meu país. Aqui a democracia, aqui não é casa da mãe Joana, em outras palavras, né? Foi isso que ele quis dizer, que não aceita que outras pessoas venham interferir. Só que ele esquece que existe um documento assinado, um documento internacional, um documento legal, né, que a Venezuela assinou. Mas é a mesma coisa de Cuba, né? Expulsou as pessoas e diz: não atendo vocês, não venham para cá. E não adianta ninguém, porque já se tentou mais de uma vez encaminhar uma delegação para Cuba para investigar a questão do desrespeito aos direitos humanos, e do aeroporto volta. Eles não deixam nem entrar. Ali mesmo do aeroporto eles mandam de volta no próximo voo. Não tem jeito, né, daí? Aí não tem como fazer nada, né? Não tem como nem interferir, nem... Pois é, agora eu imagino que eles vão chegar, que o acordo que eles vão chegar é de fazer essa reunião com o chanceler, sabe? Porque ganha mais tempo, né? Não seria para agora, seria uma data para ser marcada ainda, e fica naquela cozinhada, né? Fazendo charme e tal, até que depois ele vai ceder, ele vai acabar cedendo, porque a situação está ficando muito crítica, né? Acabar cedendo, né? Agora, pois isso aí que é uma questão aí complicada, o que pode acontecer aí, como as coisas quando começam a se aproximar, né? Começa a ver aí as possibilidades de, quem sabe, até de mudarem uma coisa lá na Venezuela, nem que seja para satisfazer esse desejo de mudança, né? Uma mudança que não mude muito, mas... Mas ali agora a resistência não vai parar, sabe? Cada vez que morre mais um, mais ânimos eles têm de continuar, entendeu? Porque não tem mais volta, né? É o tipo de atitude que já não permite mais um retorno, sabe? Eles não podem mais recuar agora, até em memória e honra dos que morreram, né? Então a coisa vai apertar, entendeu? Porque os resistentes, né? Eles estão ali para matar e morrer. Quer dizer, matar não, porque eles nem arma têm, né? Mas eles estão ali para qualquer coisa, entendeu? Eles não vão recuar. E o Maduro, por sua vez, também não. Agora, é possível que, eu acredito até que a OEA tenha poderes para destituir Maduro, né? Agora, de todo modo, é uma situação delicada, porque essa mesma OEA, que agora está assim, cheia de panos quentes, ela referendou, né, a ilegalidade de Maduro quando ele assumiu o lugar de Oswaldo Cabello, e a usurpação, né, a fraude da eleição. Ela avalizou tudo, né? E é curioso também perceber que quando a OEA foi para lá para avalizar os erros de Maduro, né, esses crimes eleitorais que ele cometeu, o crime contra a Constituição, aí valia a pena, né? A OEA era ótima. Agora que a OEA está apertando um pouco mais e chamando para uma realidade que tem que ser cumprida, aí ele expulsa, ele não quer mais, né? Só serve quando está servindo a ele. Depois não serve mais. Sim. Mas então, será que a OEA teria mesmo esse poder assim, de destituir o Maduro? Como é que ela faria isso, né? Se fosse uma possibilidade, assim. Como é que ela vai ser? É uma coisa interessante esse embate aí, né? Existe uma dualidade ali dentro da OEA, né, Christian? Porque ao mesmo tempo em que ela tem essa coisa desse poder global, né, também tem uma influência muito grande da esquerda, né, de um modo geral. Porque, por exemplo, nessa reunião extraordinária que eles fizeram hoje,
a maioria dos países apoiava a Venezuela, tanto que eles venceram, né? Eles precisavam de ter 18 votos para fazer a coisa exatamente como eles estavam pretendendo, né? Que seria um encontro, uma reunião pública, onde a imprensa pudesse estar lá presente, filmando e vendo tudo que estava sendo discutido, mas eles não tiveram esses 18 votos. A maioria votou pela portas fechadas, né? Porque ali eles podem quebrar o pau, eles podem dizer o que quer e ninguém fica sabendo, né? Pode acusar um ou outro, pode fazer denúncias fraudulentas, pode tudo, né? Ali pode rolar tudo e ninguém fica sabendo, porque só eles mesmos estão ouvindo ali, estão presentes, né? Só lembrando aos amigos da Rádio Vox que estamos ao vivo, essa quinta-feira, 6 de março, 23h52 da noite, finalzinho aí dessa quinta-feira, comecinho da sexta, porque um amigo nosso perguntou se estamos ao vivo, só para responder o pessoal. E quem quiser participar pode ligar para o 11 3280 9888. 11 3280 9888. Pois é, e aí sobre, passando para a questão da Ucrânia, né, também a gente vê essa correlação de forças aí, né, de movimentos aí. A gente tá com o nosso amigo Dante Mantovani aí. Tudo bem, Dante? Oi, boa noite. Estão me ouvindo? Boa noite, tudo certo? Tá bem baixo o seu som. Já. Melhorou agora? Melhorou. Agora melhorou. Beleza. Boa noite, pessoal. Eu aproveitando que eu tô com a palavra aqui, rapidamente, fazer um convite para os nossos ouvintes. Amanhã, a partir das 23 horas, nós vamos estar transmitindo aqui ao vivo o programa Música Universal. E é um programa que nós apresentamos um repertório bastante variado, né, de música aqui do Ocidente. Prioriza a música do Ocidente e a música clássica, música chamada, erudita, né, que são as músicas que não são muito apresentadas aí na grande mídia. E amanhã o programa vai ser sobre o violão, porque na última sexta-feira eu fiz um programa sobre Paco de Lucia e algumas pessoas solicitaram alguns outros autores do violão, então o programa amanhã é sobre o violão tomado como instrumento solista e um instrumento que veicula repertório erudito. Então não percam amanhã o programa Música Universal, às 23 horas, com este que vos fala. Maravilha. Tinha uma ligação agora há pouco aqui, mas acabou caindo. Pois é, então, o que temos mais de notícia de hoje aí? Bem, Obama pede a Putin para aceitar a solução diplomática para a Ucrânia após a queda do governo. Está lá na capa do UOL, Folha de São Paulo. Realmente, só desinformação. Só desinformação. Vamos ver o Project Syndicate. Vamos dar uma reviradinha de lixo, né? Um bom exercício. Revirar lixo na mídia brasileira. O exercício mais saudável, né? Ver por quanto andas aí as mentiras aí. Vamos ver, o Project Syndicate. Tá na mesma ainda, não recarregaram aqui o arsenal de mentiras deles. Tá lá. George Soros, papel da União Europeia será crucial para o futuro da Ucrânia. Eu tenho que lembrar, eu vou pegar esse material para poder comentar aqui, para a gente poder comentar, que passaram para mim aí, que o Soros está financiando a oposição já ucraniana, metendo grana lá. Então, interessante isso aí, né? Muito interessante. Mas essa informação veio de onde, Alex? Porque isso pode ser desinformação, né? Não, parece que é a informação deles mesmos lá, viu? Não é, só vocês estão desinformando o que eles estão fazendo, né? Mas eu acredito que isso é de verdade, Graça, porque agora, mas o Soros sempre fez isso daí. Sempre financiou esse tipo de dissidência fajuta. Exatamente. E interessante que o efeito disso, é interessante que existe assim, a desinformação, que é a informação errada para ter um efeito, né, aí dependendo do emissor, né, a credibilidade do emissor, então, mas outra coisa que é interessante também, o efeito que tem do próprio financiamento dele mesmo, né, ali, porque ele estando financiando ali, ele sabe, como é que, eu duvido que o Soros não saiba que... Boa noite, quem fala de onde? Desculpa, Christian, ligação. Olá. Boa noite, quem fala de onde? Boa noite, é o Alex? Isso. Alex, Pascoal? Como é que vai? Tudo certo. Tudo ok. É o seguinte,
Eu mandei pelo inbox aí do seu Facebook aí, né, da rádio, 2 arquivos, e um deles eu encomendei para a senhora Graça para que ela pudesse dar uma opinião a respeito daquela gravação que vazou. Pelo menos foi o que eu consegui levantar e enviar para vocês aí pelo inbox, tá? Se ela chegou a ver, ela pode tecer algum comentário daquele assunto que é comentado e vazado ali? Sim, mas eu não... Eu recebi de outras fontes, eu não tenho lembrança de ter recebido isso de você, mas recebi de outras fontes, e eu já tinha visto outras fontes, de mais de um vídeo de gravação que vazou. Eu queria que você me dissesse a que exatamente essa se refere, porque eu não posso comentar se eu não souber exatamente qual é. É um arquivo que foi supostamente gravado de uma reunião dos cabeças lá em Cuba, onde, inclusive, no meio do caminho, eu sei qual é. Sobre o Hugo Chávez, né? Que eles vão dar uma facilitada para que ele vá para o céu, ou para o inferno, não sei. Isso, eu sei qual é. Olha, veja bem, aquilo dali eu não posso fazer nenhuma afirmação a respeito dela, pelo seguinte, o teor é conhecido, faz sentido, existe realmente essa trama, existiu a trama para matar Chávez, isso daí eu já comentei várias vezes. Por outro lado, tem pessoas que têm muita facilidade de imitar a voz de outro, inclusive até o sotaque, né, cubano, que quem fala espanhol fluentemente desses países aqui, né, que tem a língua espanhola, eles podem saber fazer com perfeição, né? Então não dá para a gente ter certeza de que aquilo é original, que aquilo de fato existiu, que foi feito em Cuba realmente, com aqueles comandantes. É um que termina dizendo que o Raul chegou, é esse, que quando o Raul Castro chega e que eles dizem... eu vi. Então, quer dizer, são várias vozes, que pode até ser uma pessoa só fazendo mais de uma voz, entendeu? Uma pessoa que seja muito, muito prática nesse tipo de coisa, né? Porque tem pessoas que fazem esse tipo de coisa assim, né? Que conseguem imitar vozes com perfeição. Como pode de fato ter acontecido, entendeu? Porque ali, olha, dali você não espere nada que seja limpo, honesto, verdadeiro, bom, com bons propósitos. Nada. Nada. Fato. Então, é uma coisa que, tanto é que eu não divulguei, porque é uma coisa muito volátil, eu diria isso mesmo, sabe? É uma coisa volátil, você não tem como se agarrar em alguma coisa ali para dizer, não, por isso daqui está provado e tal. Até porque não aparece nada, é só voz, né? Isso. Se caso a senhora tiver uma informação mais concreta, atualiza a gente aí, por favor. Sem dúvida nenhuma. Pode ter certeza que eu faço o maior escarcéu disso. Eu boto lá no meu blog e falo aqui na rádio. Né? Essas coisas a gente não pode esconder. Então, né? E pelo que foi ali encenado, entre aspas, né? Foi um descarte, né, de um arquivo, né? Isso aqui não precisa mais. Bota o outro lá, né? Pois é, isso daí é uma coisa plausível. Eu comentei isso mais de uma vez. Por quê? Porque Chávez nunca foi o candidato dos Castro, né? O candidato era Maduro, sempre foi Maduro, ele foi treinado para isso, ele fez vários cursos lá e tudo mais, ele circula em Cuba, em Havana, como se estivesse na própria casa, né? No país dele, na casa dele. E então a oportunidade que apareceu foi com o Chávez, então eles pegaram, óbvio, né? Eles queriam, porque o interesse dos Castro, eles só têm 2 interesses na vida, tirar o dinheiro dos outros, que eles não são capazes de produzir. E 2, exportar a revolução deles. É tudo que eles querem. Eles não têm outro interesse. Essa história de ajuda humanitária, nada disso é verdadeiro. Tanto é que se fosse uma ajuda humanitária, seria feito gratuitamente. Né? Como os Médicos Sem Fronteiras, que vão para os lugares mais longínquos do mundo prestar um serviço gratuito. Né? Solidariedade de verdade. Não é o caso de Cuba, né? Então, quando o Chávez perdeu a serventia... Pois é, quando o Chávez perdeu a serventia, bom, vamos botar ele para lá, e estava na hora de agarrar o Maduro e colocar onde ele está, não é? Perfeito. Bom, para não atrapalhar muito aí o trabalho de vocês, só fazer mais uma colocação e desligo em seguida. Eu mandei um segundo arquivo
também pelo inbox, é de um processo que parece que conseguiram tirar algumas fotos do que está contido no processo. Eu enviei aí também pelo inbox, e se for verdadeiro, se vocês tiverem condições de checar a informação e for verdadeiro, acho que o deputado Jair Bolsonaro acho que pode se interessar pelo material que está aí no secreto aí, né? Maravilha. Tá bem, muito obrigada. Muito obrigada. Parabéns, né, pelo trabalho que vocês estão realizando. A gente continua na escuta aí para se atualizar. Muito obrigado. Muito obrigada. Divulgue, então. Boa noite para vocês. Boa noite. Boa noite. Eu encontrei aqui um artigo do Aaron Klein, que é o radialista americano e judeu, né? Acho que não sei se ele é israelense. Sei que ele transmite o programa dele lá de Tel Aviv, todos os domingos, né? Tá lá o artigo: Soros investiu pesadamente na crise ucraniana. Bilionário ativista quer intervenção da União Europeia. O bilionário George Soros tem investido fortemente no ativismo ucraniano e estabeleceu já um centro em Kiev, que ele fez uma doação de grande soma de dinheiro para ONGs ucranianas que defendem aí a maior aproximação da Ucrânia com a União Europeia. Na semana passada, Soros opinou sobre a crise ucraniana, recomendando a intervenção da União Europeia para ajudar a salvar os mercados financeiros do país. A União Europeia, juntamente com o Fundo Monetário Internacional, está montando um pacote de resgate multibilionário para salvar o país do colapso financeiro. Escreveu isso aí no artigo que saiu lá no Project Syndicate. Mas isso não será suficiente para manter a unidade nacional que a Ucrânia terá nos próximos anos. A Ucrânia vai precisar de ajuda externa, e somente a União Europeia pode proporcionar isso. Conhecimento de gestão e acesso aos mercados. Soros envolveu-se primeiramente nos assuntos da Ucrânia em 1989. Já não é novo o envolvimento dele lá. Quando estabeleceu na Ucrânia a Fundação Internacional Renascença, ou IRF, eu não sei como é o nome original dessa associação. 2 anos antes da Ucrânia ter se tornado um país independente da Rússia. Desde então, Soros forneceu mais de 100 milhões de dólares para apoiar grupos ucranianos, principalmente através da IRF e da Open Society Institute. Aí continua a falar mais aqui que ele participou de uma... Tá fazendo um som aí, pessoal, do teclado de alguém. Tá falando aqui também que ele apoia, faz sempre esses investimentos nesse tipo de grupos, quer fronteiras abertas para a região da União Europeia. Fez uma conferência lá em maio de 2012, onde ele procurou reforçar a capacidade das ONGs ucranianas para absorver apoio financeiro da União Europeia, né? Quer dizer, vender a soberania do país, né? Tradução. Outra iniciativa foi governança eletrônica. Olha que interessante. Eles adoram falar esses termos, né, moderninhos. Descrito como interação entre o cidadão e o governo. Governo, empresas e o governo atuando dentro das redes de computadores. A parceria, até falando aqui que o IRF tem uma parceria com grupos da ONU, né? Grupos da ONU na Crimeia, e está dizendo que está lançando uma campanha para facilitar a introdução do e-government, que é o governo eletrônico, que é a democracia eletrônica e informatização do governo local da Crimeia. Daí continua aqui explicando mais sobre o envolvimento dele lá com a Ucrânia, que é bem grande. Também está falando que está ligado a um Centro Internacional de Estudos Políticos Ucranianos, que é uma organização que é o principal lá da Ucrânia, é um think tank mesmo, independente, envolvido no desenvolvimento e análise de políticas públicas. Quer dizer, o Sr. Jorge Soros está em todas, né? Desde 89 ele já pôs mais de 100 milhões de dólares do bolso dele na Ucrânia. Mas é estranho que ele esteja ajudando a oposição, né, Alex? Não é isso estranho. Realmente é estranho para mim, sabe? De forma alguma. Isso daí é o que ele fez na Polônia, na Tchecoslováquia. Ele estava naquele caso lá da Carta 77 da Tchecoslováquia, que foi um movimento criado em 1977
pelo Que Václav... carta? Aquela carta contra o comunismo? Não. É outra? É o seguinte, a Tchecoslováquia teve sob domínio influência comunista, sob influência da União Soviética, era um país satélite da União Soviética, certo? Fazia parte do bloco comunista, do bloco socialista do Pacto de Varsóvia. Em 68 69 teve a Primavera de Praga, que eles sufocaram lá a rebelião contra os estudantes, dissidentes tchecos, né, que estavam reclamando contra a dominação soviética, em 68, perdão, contra a dominação soviética, não, 69 mesmo, dominação soviética na Tchecoslováquia, que não abriu o país para o Ocidente, e foi aí que até o Leonid Brezhnev utilizou aquele termo normalização. A Tchecoslováquia foi normalizada, que o Yuri Bezmenov utilizou aí num vídeo que explica as 4 etapas de normalização dos países que estão sob a influência imperialista russa, né, soviética na época. Então, nesse período surgiu a dissidência falsa, que era o Václav Havel, Václav Klaus, o presidente da República Tcheca. Para quem não sabe, o Václav Havel, ou Václav Havel, né, que foi o grande dramaturgo conhecido aí no Ocidente, por vários livros famosos, inclusive escritos dentro da prisão, que era um fato inusitado na época, porque naquela época era impossível um prisioneiro dissidente do governo comunista ter acesso à máquina de escrever, papel, poder pensar em escrever um romance na cadeia. Era trabalho forçado, solitária, ou então ia para a Sibéria, né? Então ele acabou em 76, depois, aí, quase 10 anos depois da Primavera de Praga, uma banda chamada Plastic People of the Universe, que era uma banda psicodélica tchecoslovaca. Quer dizer, você vai pensar, pô, no meio do regime comunista vai ter uma banda psicodélica tocando lá, né? Mas tinha, né? Então era essa Plastic People of the Universe. Eles fizeram lá um protesto contra o governo comunista, e daí eles foram presos, né? E o Václav Havel, junto com outros intelectuais tchecos, resolveu fazer uma carta de protesto para o governo comunista da Tchecoslováquia, pedindo a libertação deles e iniciando um movimento cultural ali contra o regime totalitário. Então, na verdade, foi oficializado em 77, então virou Carta 77 esse movimento. E o Jorge Soros já estava desde o começo dessa Carta 77 enchendo de milhões e milhões e milhões de dólares. Pô, o cara naquela época enfia milhões de dólares ali na Tchecoslováquia, numa organização dessa, os caras eram os reis da cocada preta, certo? Porque o país era pobre. Quer dizer que então, na verdade, essa oposição aí na Ucrânia, que está sendo financiada pelo Soros, Só acabar para explicar como que ele faz isso daí. E ele montou simultaneamente uma ONG chamada Carta 77 em Estocolmo, certo, Christian? Para poder, porque parte do dinheiro não podia ser mandado para lá, então ali eles iam fazer uma ligação, uma interface com o Ocidente, que creio que a Suécia tinha alguma relação diplomática com a Tchecoslováquia melhor do que os Estados Unidos na época. Então faziam uma certa interface com o Ocidente, comunicando, passando as informações do que estava ocorrendo, mandando ajuda para eles lá no país, da maneira que era possível, e divulgando o nome do Václav Havel para todos os 4 cantos do globo, para a imprensa esquerdista que já estava fazendo a desinformação na época. E essa organização da Suécia, em Estocolmo, já recebia dinheiro da KGB também. Era, na verdade, uma grande operação ligando o Jorge Soros, que representa essa elite metacapitalista, e a KGB e a GRU, que é a inteligência militar soviética, fazendo essa dissidência forjada, fajuta, no país, para poder fazer toda a transição democrática, entre aspas, até 89, quando o governo soviético perdeu a influência da Tchecoslováquia. Foi ali Praga praticamente o primeiro lugar que derrubou o Muro de Berlim, foi por ali que teve a Revolução de Veludo, que foi comandado pelo Václav Havel, e depois disso deu lá a derrubada do Muro de Berlim, a queda de todos os outros países socialistas, o Lech Walesa, que também tinha lá a ONG dele chamada Solidariedade, o movimento dele chamado Solidariedade, que também recebiam a mesma grana dessa mesma operação do seu Jorge Soros, a GRU e a KGB. E o que ele está fazendo agora na Ucrânia é a mesma coisa.
Não é nada diferente. Isso aí já saiu em artigos do Jeff Nyquist, o Peter Chibuka, que é um dos dissidentes da época, que estava lá, foi o primeiro signatário lá junto com o Ravel, era amigo dele, da Carta 77, confirma tudo isso daí, o John Bloch, entre outros aí, Vladimir Putin, que foi o chefe da STB, que era a KGB tcheca, todo mundo confirma essa história aí. O Robert Buhar, que era professor de cinema lá em Chicago, ele é tcheco também. Quer dizer, existe uma quantidade de documentos, de provas, não é uma coisa que você fala, isso é mentira, vocês querem denegrir a imagem do Václav Havel, do Václav Havel, vocês querem denegrir a imagem das ações humanitárias do seu Jorge Soros. Não, o cara, ele apenas aparelha aquela dissidência para poder ter aquele inimigo controlado, né, Christian? Né, Graça? Você tá na ponta da mão. Na verdade, é uma oposição controlada, né? Uma oposição que tem uma oposição consentida, seria isso? Consentida, controlada, né? Porque daí é como, acho que o Lenin mesmo fomentava isso, né? Você criar uma oposição controlada para você ter todo o controle do processo, né? Você não perder. Mas tem em Cuba? Exato. Como a Ioane Sanches, né? Não estou dizendo que Não, Ioane é outra história. Eu estou falando da oposição mesmo que existe lá. Marta Beatriz, as Damas de Branco, etc. Eu não estou falando que a população que está fazendo a revolta lá está envolvida nisso. Óbvio que não. A população está com o saco cheio dos russos. É totalmente legítimo. Tá. Foi nesse ponto que eu interroguei, porque eu não estava conseguindo entender. Essas ONGs, essas organizações que estão ali comandando aqueles líderes dissidentes que aparecem do nada, com muito dinheiro por trás, esses têm que ficar sempre com suspeita, porque e conseguem magicamente conversar com o governo de oposição, e é muito estranho, né? O interessante é que o Soros, por mais que ele faça isso, ele sempre trabalhou também trabalha para muita gente, mas também para os russos, né? E aí ele faz uma interface. O negócio do Soros é mais ou menos assim, segundo o que a gente leu aí, eu li, o Christian, a gente já conversou muito sobre isso, o Edson também, ele faz uma interface entre o KGB, segundo o próprio Jeff Nyquist, entre outros, uma interface entre a KGB, o Império Eurasiano, o governo russo, e o pessoal metacapitalista. Faz uma zona de transição, né? Porque aí existe muito uma área muito tensa, muito perigosa, muito explosiva, se você não deixar um amortecedor ali no meio entre esses dois blocos. Tem que ter um certo amortecedor. Tem que ter uma barreira ali, uma coisa que não vá deixar uma dessas forças invadir a outra, né? Então tem que ter essa transição que faz tanto o jogo dos metacapitalistas quanto dos eurasianos. Essa transição, Alex, o Project Syndicate, tem essa função. O Project Syndicate, assim, ele é um elemento pequenininho dentro de um oceano, né? Ele é uma ilhinha, né? Por exemplo, tem a brecha seria esse oceano, seria onde circulam todas essas organizações não governamentais, são milhares de organizações que são financiadas por ele, o Dante. Você imagina que o cara investiu em menos de 20 anos mais de 6 bilhões de dólares em organizações de mídia nos Estados Unidos, cara? Quem que vai torrar dinheiro assim de graça para poder ficar um bando de carinha lá escrevendo mentira e desinformando a população? Ninguém é maluco de fazer isso, né, cara? Dinheiro Agora, é curioso, vejam bem, né? Vejam se o meu raciocínio está correto. Esse pessoal, eles conseguem manter a população no escuro e conseguem o domínio econômico, né? Que eles tanto almejam aí, e o poder que eles também conseguem extrair de todo o povo, através da mentira. Mas, eles gastam bilhões e bilhões e bilhões para manter a mentira. Muito importante que você falou aí, Dante. De modo que... Ele gera dinheiro como? Fazendo especulação financeira, porque como o seu Jorge Soros ganha dinheiro? Fazendo especulação em bolsa de valores, quebrou o Banco da Rainha. Daí uma vez o Daniel Stulin falou uma coisa que é verdade. Você acha que se ele tivesse quebrado realmente o Banco da Rainha, sem o consentimento da Rainha da Inglaterra, ele estaria vivo hoje em dia? O cara destrói a economia de países, ele lucra com crises financeiras. Quer dizer, dizem que ele tem ligação com a família Rothschild, que já é mestre nesse assunto, domina aí 98% dos bancos do mundo.
do Então, mercado mas bancário. vejam bem, o raciocínio é o seguinte. Eu acho que as pessoas que têm um mínimo, né, de inteligência, de coragem, de determinação, são contrárias a isso, ao domínio que essa gente tem aí em escala global. E eles gastam bilhões aí para manter a mentira. Então, qual que é a forma de neutralizar essas ações deles? São tudo blefes, né? É a gente divulgar a verdade. Agora, por que é difícil? Porque eles controlam todos os veículos de informação. Não à toa que a prioridade Agora a gente já está lá junto com eles, né? Então, a prioridade deles sempre foi, né, através desse projeto Syndicate, por isso que eu estou falando dele, né? Uhum. Esse projeto que visa aí estabelecer um centro de difusão de falsas informações, né, ou de informações irrelevantes, para tornar a verdade obscurecida, né? Na verdade não é isso. O Project Syndicate é uma associação de mídia, de jornais, mídia impressa, agora revista também com a Veja, ali ele é como se fosse, a gente até fez uma brincadeira, né, Cristian? É meio como se fosse um diário oficial do governo mundial, entendeu? Desse ajuntamento entre essas forças históricas, né, eurasiana, árabe e metacapitalista. E porque o professor Olavo de Carvalho definiu muito bem isso. A mídia informativa é por onde se passa a opinião hoje em dia. Então, é através das notícias que os veículos de mídia estão passando a opinião. Não são mais as colunas opinativas, entendeu? As colunas opinativas vêm somente para poder carimbar, como se fosse um tabelião ali, o que está sendo colocado em prática, as políticas que estão sendo colocadas em práticas, né? No caso do Project Syndicate ali, ele faz uma verdadeira simbiose com governos dos Estados Unidos, da Comunidade Europeia, da Rússia. Tem vários ministros, presidentes, políticos importantes do mundo inteiro envolvidos naquela associação. Como também tem prêmio Nobel, tem cientistas importantes, economistas importantes, jornalistas. Então ali funciona meio que um oráculo mesmo, né, como a gente pôs no título, um oráculo mesclado ali com um diário oficial, que a opinião não está saindo por ali, nessa associação de mídia opinativa. Ali está saindo somente planos, né? Não, os planos já estão realizados. A gente tem uma certa prática, né? Ali está saindo somente, no caso, a concretização dos planos que eles efetuaram. Né? Os planos já foram feitos anteriormente. Ali eles estão somente confirmando, fazendo tipo um registro de diário oficial. Olha, nós fizemos isso, entendeu? Isso daqui já é garantido que vai acontecer. E daí eles sempre falam, como no futuro, seria muito interessante que a Ucrânia se juntasse à União Europeia, porque já está arrumado isso daí, né? Na verdade, né? Não tem novidade nenhuma. Isso ou vai para o lado da União Europeia ou vai para o lado da Rússia. Então, não tem nenhuma opinião nesse órgão de mídia opinativa. Essa estratégia de controlar a oposição é muito grave isso, né? Porque eles se infiltram em todos os veículos aí que possam oferecer alguma resistência, alguma... Não sei como é que não apareceu ninguém na Rádio Vox aqui ainda. Mas isso é extremamente importante que você falou agora, porque é justamente isso que a gente está batendo na tecla toda hora. Quanto cara infiltrado tem no nosso meio, cara? Pois especialmente interessante. Tem um compromisso com a verdade. O Projeto Syndicate tem aparecido justamente na Veja, né? Onde tem uma a Veja, para mim, um pouco de oposição em algum sentido, né? É justamente como o Soros sempre procedeu, né? Olha um exemplo. Eu gostaria de dar um exemplo, né, de como é que funciona esse sistema do Jorge Soros aí. Você vê que aqui no Brasil tem muitos veículos que já estão completamente aí vendidos para esse projeto Syndicate. Então no Carnaval aí, nós tivemos agora no final do Carnaval o problema na Venezuela, o problema na Ucrânia, e os grandes jornais do Brasil quase nada falaram a respeito, né? Falaram um pouquinho a respeito da Ucrânia porque eles estão vendo de que lado que eles vão ficar ainda, mas Venezuela nada. Mas na quarta-feira de cinza sai um artigo lá, a primeira capa do Globo, dizendo que um pai espancou um filho para fazer ele virar homem, né? E rompeu o fígado dele. Né? Mas interessante, o Globo está junto lá, associado ao Project Syndicate. E qual que é a intenção de colocar uma notícia dessa aí na primeira capa? Nós
Nós temos que aprovar leis que favoreçam a intervenção estatal na família. Vamos aprovar leis que retirem os filhos dos pais, que proíbam o homeschooling. Exatamente isso. Olha, o coitado do molequinho era gay, daí apanhou pra virar homem. Olha só que coisa. A gente estava até conversando isso, né, Christian? Porque é bem interessante o que você falou, porque o Globo é associado ao Project Syndicate. Mas poderia ser outra associação, poderia ser a Abrage. A Abrage é envolvida com o mesmo esquema. Mas o Project Syndicate ele tem um efeito em cima dos editores, né, Christian? Dos principais jornalistas, dos chamados formadores de opinião desses veículos de mídia. Então é ali que ele vai dar tipo, as diretrizes, né, que estão sendo tomadas por esse esquema midiático esquerdista. Que são os agentes de influência, né, Alex? Exato, de desinformação, né? Sim, mas a função deles chama-se de agente de influência, né? São pessoas que não ganham para isso, mas que por interesses pessoais, porque aprecia esse tipo de coisa, ou porque tem amizade com alguém que está na liderança desse tal projeto, sim, eles fazem o trabalho porque eles sabem que eles têm um público certo, um público cativo, né? Mas é interessante, você falou que não ganha, mas muitos deles ganham, viu, Graça? Por exemplo, sim, eu não duvido que o seu... são todos. Porque, eu vou dar um exemplo. O Gabo, como é que chama o nome dele? Gabriel Garcia Marques, né, conhecido como Gabo, ele era um agente de influência de Fidel Castro. Sim. O Hemingway também, que morou lá em Cuba. O seu Clovis Rost, ele é do Project Syndicate. Só que o negócio é o seguinte, o cara escreve 2 ou 3 colunas ali, 2 ou 3 artigos ali. Geralmente não escreve mais do que isso. Não sei, eu não contei quantos o seu Clovis Rost tem lá. Fernando Henrique, eu acho que tem 1 ou 2 artigos lá. Mas aquilo é tipo um clube fechado, né? O cara entrou naquilo, ele já está fazendo parte daquele esquema que a gente sabe qual que é do socialismo fabiano, né? Aquilo lá ali com certeza é do socialismo fabiano. Mas eles têm negócios com os caras da KGB, eles têm negócios com os eurasianos lá, com o pessoal da Rússia, de Putin. Isso é óbvio. E é interessante como esse pessoal faz essa interface aí, né? E tem uma outra também, né? Colocando as informações de modo sorrateiro, né? Quer dizer... Caiu aqui. Oi. Alô? Oi. Eu estava falando aqui sobre uma outra questão que tem também na mídia, que influencia muito os veículos de comunicação e a mentalidade das pessoas que têm contato com esses veículos, que é uma certa mentalidade cientificista, né? Para dar áreas de descobertas científicas inquestionáveis a tudo que favoreça a opinião dominante, né? Então, por exemplo, dizem que o homossexualismo é genético. Daí, olha, um monte de cientista lá, né? Quando você entra, a impressão que dá é o seguinte, que você entra numa faculdade hoje, daí aparece, você vai fazer inscrição lá, fez vestibular, foi aprovado, vai fazer inscrição, chega lá na porta da universidade, tem uma pessoa lá da Fundação Ford ou alguma dessas grandes organizações globalistas aí, oferecendo dinheiro para você fazer uma pesquisa que prova os pontos de vista que eles querem que sejam respaldados, né, entre aspas, cientificamente. Né? E esses raciocínios científicos aí, supostamente científicos, eles partem sempre de premissas equivocadas, né? Como, por exemplo, né, a noção de que toda percepção, que a consciência e todo tipo de percepção cognitiva humana, ela é localizada no cérebro, ela pode ser localizada no cérebro, portanto é material. Logo tudo é matéria, inclusive a consciência. Não, é bem interessante então, um erro claro. É bem interessante você falar isso. Por exemplo, o seu Peter Singer, que é bem famoso aí, que ele diz que as galinhas, tem o jeito dos humanos das galinhas, dos porcos, ele defende aí o sexo entre seres humanos e animais, ele é contra aí o extermínio em massa, o genocídio das galinhas, das granjas. Ele é um dos caras que estão ali no Project Syndicate. Inclusive, ele figurou lá entre um dos grandes palestrantes daquela tal de COP15, que foi em Copenhague, que o Project Syndicate fez toda a parte midiática daquele evento, que acabou sendo um fracasso. Por quê? Porque descobriram e-mails que vazaram dos principais cientistas que estavam lá fazendo um alarmismo, que a Terra ia derreter em mais 2, 3 anos, que o Polo Norte ia ficar
agora em 2014 o Polo Norte ia ser pura água, a gente viu que é o contrário, né? Os ursos polares estão morrendo congelados lá, né? Não estão morrendo afogados, como disse o seu Al Gore. Então, você vê, toda essa parte científica está envolvida com esse pessoal. Quer dizer, é todo um plano de civilização que eles têm por trás disso, né? E é claro que eles utilizam a ciência como a grande ideologia, né? Para enganar a população e destruir aí a religião, né? O cristianismo, a tradição ocidental, né? Comentário aqui do ouvinte sobre essa questão do projeto Syndicate. Ele fala, pelo que já notei, escrever sobre os temas do projeto Syndicate praticamente garante ao jornalista sucesso para a sua matéria. Sim, e não só sucesso para a sua matéria, mas sucesso para a sua carreira. Porque, quer ver a chave do sucesso no jornalismo é você pegar e ler o projeto Syndicate todo dia, né? Ficar ao par de tudo ali e buscar fatos que confirmem aquelas opiniões ali. Mas agora... reportagens que apoiam aquilo ali, porque é isso que funciona. Os artigos do projeto Syndicate, eles são o mesmo tom dos editoriais dos grandes jornais do mundo. Na verdade é o contrário, né? Os editoriais dos grandes jornais do mundo são baseados nas matérias do projeto Syndicate. Por exemplo, se você ler os artigos do projeto Syndicate, você vai ver ali você vai ver a semelhança com os editoriais, o viés, de opiniões, viés, exatamente, de todos os editoriais dos grandes jornais do mundo. Então, simples, como que eles enganam? E os editoriais orientam a escolha dos fatos dos jornais também. Como que eles enganam? A estratégia deles para enganar, por exemplo, os liberais, economias liberais são enganadas por eles, até democracias, né? Da seguinte forma, eles mantêm aí, através da criação desse consenso, não mexem muito em questões econômicas, né? Não criticam muito o capitalismo do ponto de vista econômico, mas fazem uma ácida crítica cultural. Então, sempre no ponto de vista cultural, eles são extremamente radicais, extremamente anti-ocidentais, extremamente anticristãos, né? Mas na economia eles mantêm aquele consenso, daí engana aqueles liberal, aqueles burguês burro, tipo o dono do Estadão, né? É facilmente enganável, porque não fala nada de economia. Ô Dante, outra coisa que é curiosa, hein, Dante, outra coisa que é curiosa, que tem que ser lembrado, o seu Alexander Dugin, ele diz que esse mundo ocidental é liberal, que isso daí é a decadência do mundo, é o diabo, não sei o que lá, e arrebenta lá com o Karl Popper, né? Mas, pô, como que o cara que era um aluno do Karl Popper, que era o seu Jorge Soros, está envolvido lá com a KGB do seu Putin, do seu Dugin, trabalhando para eles? Você vê que é tudo um teatrinho, né, cara? É tudo um teatrinho. Quer dizer, ele está aqui aplicando todas essas políticas criadas para destruir a civilização ocidental, fabricadas lá nesses lugares, como lá na Rússia, ou nesses escritórios de engenharia social. Enquanto isso, o seu Dugin aparece na frente, falando mal dos caras, que tem que se juntar à Rússia, que a Rússia é a tradição, que vai defender os cristãos, né? Tá cheio de cristão caindo nessa conversa fiada deles, entendeu? E o seu Jorge Soros vai por trás. A única oposição que existe mesmo, que é da população ucraniana, que é legítima, é um saco cheio dos caras que não aguentam mais aquela porcaria de Rússia, roubando eles, sacaneando. Não digo a população russa também, que tem, a boa parte ali não tem culpa da situação, mas é aquela cleptocracia que tomou conta do negócio lá, com o seu Putin e companhia. E o seu Jorge Soros chega lá e fabrica meia dúzia de líderes que vivem aparecendo na CNN, vivem aparecendo na CBS, no New York Times, no Globo, na Veja. Esses caras são a dissidência. Daí aparece no Manhattan Connection o seu Caio Blinder. Não, porque esse é o verdadeiro democrata que existe na Ucrânia. Vai falar isso daí, todo mundo vai acreditar, e se a gente falar isso, vocês são loucos, isso é teoria da conspiração, meu. Exatamente. Não, olha, isso aí é importantíssimo. Isso aí é importantíssimo, assim, ó. Quem não tá nesse esquema aí, não vai aparecer. Não vai aparecer na grande mídia. Vai ser teoria teórico da conspiração, entendeu? Não tem jeito. Claro, exatamente. Então, quando o pessoal fala esse negócio de teórico da conspiração, a gente tem que ter uma fórmula pronta para rebater isso, que é o seguinte: olha, você chama de teoria da conspiração tudo aquilo que se aproxima da verdade. É uma forma de você se manter afastado da verdade, né? A forma como você vai dizer isso, tem que dizer... É complicado você conversar com as pessoas que estão adormecidas espiritualmente, né? Às vezes você tem que dar uma chacoalhada, mas também não pode ser muito agressivo, porque senão você afasta a pessoa, né? Então você tem que achar um meio termo
Mas tem que falar, tem que mostrar isso daí. Olha, não é teoria da conspiração, porque eu estou baseado em fatos. Os fatos são esses daqui, ó. Eles que vão tem discutir. Que preparar, tem que estudar, eles tem que vão discutir. Eles que vão discutir lá com o Peter Tibuca, cara. Eles que vão discutir com o Vladimir Putin, que foi chefe da STB. Eles que vão discutir com o Jeff Nyquist, com o Media Research Center, com alguns jornalistas da Fox News que denunciam isso. O Glenn Beck denunciou muito isso. Quer dizer, isso é bandidagem. A Veja, a gente tirando lá, tudo bem, sabe que tem boas pessoas que trabalham lá, que te conhecem, mas é uma merda. Não compra essa revista, não prestigie, não leia essa merda. Então, pode ir lá o colunista, lá o Reinaldo, o Felipe, lá o Rodrigo, acabou, mas não... E fique esperto, porque aquilo lá é uma máquina de mentira. Se eles estão com aquele project de Kate ali, é porque estão no mesmo esquema de enganar a população, entendeu? Eles estão batendo no Lula, por que estão batendo? Porque eles não são, como diz a Graça Salgueiro, eles não são petistas, eles não gostam do PT, mas eles são tudo esquerdistas, gente. Entendeu? O Ricardo, em matéria cultural, eles estão sempre apoiando, assim. Eles estão sempre apoiando as diretrizes culturais da esquerda. O pessoal da Veja, eles são contra o grupo que está... Dante, põe o fone de ouvido que você não está ouvindo a gente aí, está chamando você não ouve. O Christian vai falar um negócio, fala aí, Christian. Não, o Ricardo Pena Filho, eu queria fazer uma pergunta interessante que tem a ver até com o que o Edson está escrevendo aqui no chat aqui. Ele disse, em relação à Ucrânia, eu queria saber se procede que a mídia está falando em relação ao fato de a extrema-direita que tomou o poder na Ucrânia ser composta de neonazistas. Aí ele pergunta, o nazista é uma ideologia socialista, não é? Mas peraí, o neonazismo, o professor de Carvalho já cansou de falar, o neonazismo foi criado pela KGB para poder jogar na Alemanha Ocidental. Isso daí é uma operação da Stasi com a KGB. Isso daí é tudo pessoal que está ligado com a KGB, com a Rússia, isso aí com o Dudinho, Putin. Qualquer mas tem que falar... pessoa, grupo político que se oponha a essa agenda globalista, comunista, esquerdista aí, eles chamam de neonazista. Exatamente, é um rótulo que já cria uma imagem pejorativa preliminarmente. Uma rotulagem pejorativa. E a pessoa já vai analisar a situação com uma má vontade que o termo evoca, né? Então quando fala isso, tem que falar assim, você é um desonesto, está me chamando de uma coisa que eu não sou, neonazista é você. Pois é, essa coisa engraçado é que os conservadores pró-Rússia, antes diziam que o pessoal do Maidan era o neonazi, pura desinformação russa. Agora dizem que são um bando de lacaios do Soros. Eles precisam se decidir. O Cliff Kincaid está comigo. Essa história de neonazi é desinformação russa. Boa noite, quem fala de onde? Boa noite, quem fala de onde? Opa, André Tavares de São Paulo, tudo bem? Fala, André, tudo certo? Diga. É o seguinte, o Dante falou aí, pelo menos aqui no meu delay do rádio, aqui da Rádio Vox, ele falou sobre esse método de discutir com os caras sem matar e sem afagar muito, né, Dante? Acho que ele estava falando aí sobre porque é o seguinte, você não pode ser muito, né, agressivo. Então você afasta também. Nós somos uma família, né? A gente tem essa família. E eu até escrevi um artigo, um material sobre o assunto, que é o método de discussão com essa gente. E eu ia compartilhar com vocês porque, para mim, tem sido bastante eficiente pela questão da perversão semântica que a gente encontra, né? Claro. O substantivo que os caras usam não representa mais aquilo que a gente conhecia antigamente. Quando eles falam democracia é outra coisa. Tudo que eles falam tem uma outra conotação já distorcida e pervertida. E o que eu faço, Dante, que tem dado certo e que eu batizei de método de discussão com o árbitro, que é que tudo que ele fala você pede para definir. Defina a teoria da conspiração. Ele vai se enrolar. E prova essa teoria da coincidência, porque se ele está falando que eles falam que é coincidência as coisas, né? Que são coincidências. É mais difícil de provar a teoria da coincidência do que a da de conspiração. Você vai descascando o cara como se ele fosse uma cebola, entendeu? Esses caras, eles não têm conteúdo, eles só têm emoção. O Ben Shapiro fala isso, né? Quando você discute com um esquerdista, ou com qualquer pessoa militante de esquerda em qualquer nível, ele não tem embasamento profundo de conhecimento, ele só tem emoção. Chavões. Então, quando você espreme chavões, ideias generalizadas, aquele coletivismo, ele adere no movimento, então ele absorve aquilo que nem ficar se é verdade.
exato, aquela coisa da Hive Connection, né, de conexão com a colmeia, né? Sim. Ele tem isso. E aí o que eu tenho feito é o seguinte: quando é um debate público, porque em função do meu negócio, do meu trabalho, às vezes eu sou obrigado a debater, né? Eu peço a licença e falo, nós podemos ter um terceiro elemento para filtrar a nossa conversa, para não ter mal entendido. Se a pessoa concorda, esse terceiro elemento é o cara que aperta o botãozinho quando eu peço definição. E qualquer um pode pedir definição. Eu falo qualquer coisa, ele pode pedir para definir um termo que eu usei, e eu posso pedir para ele definir um termo que ele usou a qualquer momento. Cara, a conversa fica uma coisa bizarra. Pois é, a gente fez isso ontem, né, Christian? Com o colega que ligou aí da rádio, ele estava meio confuso com isso e falou, mas de onde... Ele falou assim, o Mises não sabe nada, está ultrapassado, está desatualizado. O Ludwig foi um Mises, né? Imagine só, se ele está desatualizado, imagina a gente. Daí eu falei assim, mas de onde você está tirando essas ideias? De onde vieram suas ideias? Na minha cabeça. Então, pô... Aí, bicho, tá de sacanagem. Então, aí você falou, então você é burro, você concluiu errado. Como que é da sua cabeça se a tua ideia é igual a de todo mundo? Primeiro o cara veio falar que todas as informações que passamos aqui é teoria da conspiração, que é para vender livro, ganhar dinheiro, e o capitalismo vai resolver o problema do mundo. E ele falou que o capitalismo no final vai prevalecer, quer dizer, ele fez um perfil de toda a história, um panorama de toda a história, do começo ao fim, e como vai terminar a história. O capitalismo prevaleceu, sei lá. Quer dizer, ele encarnou ali o espírito lá da história, como o Hegel propunha lá, e todo revolucionário propõe, né? Vai ser o juiz do tribunal do futuro, né? Do que foi certo. O juiz ele defende o futuro que não alcançou e não alcançará nunca, e ele já é juiz, já. Que é melhor, né? E é louco. É psicopata, mitômano e psicopata. O cara tem um fluxo capacitador. Desculpa, perdão. Capacitador. Não. Fluxo capacitor de tempo lá de Volta para o Futuro na cabeça. Do Christopher Lloyd. Viaja pro tempo, vai pro futuro, volta, mas aqui já tá resolvido, tá errado e vai dar errado isso aí. Ficou sossegado e vai... Podemos matar 60 milhões que tá tudo certo, porque no futuro é melhor. Pois é. Não, o cara é louco, mas eu recomendo isso, inclusive, assim, eu tenho na minha família pessoas, inclusive, bastante esquerdistas, né? A gente nunca bateu papo assim, até porque tá sempre concorrido aí. Mas eu tenho, inclusive, um parente que foi preso na época da ditadura e tal, parente próximo, e o Lula teve na minha casa quando eu era criança. E ele colou aquela estrelinha do PT no meu peito, quando eu tinha 6 anos. Poxa, cara. Eu tô falando, então eu conheci de perto a coisa ali, né? E essa pessoa que foi presa, simplesmente foi presa, chegou lá e falou, não, o senhor é um trabalhador de indústria metalúrgica, pode ir embora. Foi embora numa boa, sem nenhum problema, entendeu? Ele até reconhece isso. Hoje ele fala, realmente, os caras me trataram muito bem. E eu falo, mas se fosse você preso por eles, se fosse o contrário, você não estaria aqui contando essa história. E o cara, não, aí começa aquela discussão familiar acalorada, né? A pior coisa é ter esquerdista na família. Mas, enfim, toda família tem tem que ter. Então eu tenho adotado esse método para evitar os conflitos de jantares que nós temos. Eu falo, defina. Tem que democratizar a mídia. Eu falo, defina a democracia. O cara, não, democracia é o direito de todo mundo ir lá e ter o seu momento de falar. Eu falo, isso não é democracia. O cara, não, mas isso não é democracia. Você quer que eu pegue o dicionário e te mostre a palavra democracia? E a pessoa, não, tudo bem, pode não ser bem democracia. Eu falo, defina o que você está falando, então. E a pessoa tem que falar, é comunismo. Vai escorregando até chegar no comunismo. Não, você vai descascando, e aí a pessoa que, por exemplo, eu classifico os militantes de esquerda em várias camadas, né? Não são todos iguais. Existe aquele que adere sem pensar muito, que é o baixo calão, aquele que está ali na militância. O lumpen proletariado. O lumpen proletariado acabou de se dar bem. É isso aí. Olha, eu acho que a gente tem que ter uma estratégia para conversar com essas pessoas, né? Eu tenho desenvolvido muito isso também, porque quando eu me movo aqui em ambientes altamente hostis, né? Altamente repleto de esquerdistas. Por todos os lados. No Brasil, isso. Então, outra coisa que eu vi que funciona é você usar uma linguagem condensada, em frases curtas, e buscar sempre uma grande proximidade à realidade. Por exemplo, o que eu tenho batido muito na tecla é o seguinte, que esse pessoal aí de esquerda, esse pessoal de direitos humanos, professor de sociologia, só defende bandido. Para ele, ser humano é só bandido, né? E todo outro tipo, cidadão de bem, trabalhador e tal, eles consideram como
As pessoas más e as pessoas boas são os bandidos. Quer dizer, uma completa inversão aí, né, dos valores, e uma inversão aí do bem e do mal, né, na verdade. Então você tem que trazer, você, a única pessoa que tem valor pra você é bandido. Por que você faz isso? Você é bandido também ou você tá querendo virar um? Hã? Você faz uma síntese e coloca ele na obrigação de dar uma resposta sintética, né? Exatamente. Você obriga ele a pensar. Porque se ele não pensar, as pessoas que estão em volta pensam, entendeu? Não, foi o que eu falei pro cara ontem. Falei, pô, mas vocês estão errados, porque é o dinheiro que manda, não são as árvores. Falei, pô, então você vai fazer o seguinte, imagina um velho gordão com uma pasta com 10 milhões de euros, andando lá na praia de Copacabana, daí chega um moleque ferrado, só com um shorts Adidas, um chinelo Havaiana e um 38 na mão, e pede o dinheiro. Quem tem mais poder ali? Ah, não, mas vai... Isso aí, armado, com certeza. Você está apelando. Você está sendo arrogante. O poder militar já provou, os samurais que defendiam os nobres viraram os nobres depois. Porque eles tinham a espada. Claro. Os nobres tinham dinheiro. Eles primeiro começaram defendendo, foi crescendo o movimento dos samurais e depois virou o shogunato, porque chegou uma hora que ninguém enfrentava os caras e ninguém tinha grana, não fazia a menor diferença. Mas isso a história já provou, mas esses caras não estudam história. Mas só para não demorar muito e não tomar o lugar de outra pessoa, não sei como é que tá a fila de espera aí, mas enfim, eu falei com o assessor do Ben Shapiro. Vocês ouviram falar desse cara? Poxa, claro, do Breitbart, né? Então, eu conheço o assessor dele, a gente conversou, eu queria trazer aquele livro pro Brasil, Bullying, né? Sim. Como a esquerda faz bullying com as pessoas. Sim. E tem aquele vídeo onde ele desmonta o Pierce lá no canal de televisão, que ele desmonta. Aquela é a estratégia perfeita. Aquele animal, aquele programa. Ele acabou com o cara. Ele destruiu o cara, ele falou, pessoas como você. Mas já estamos de volta aí. Infelizmente a ligação caiu ainda. O nosso amigo que estava ligando aí, como era o nome dele mesmo? Lembra aí, Dante? André. Se puder, liga de novo, novamente aí pra gente... É interessante essa técnica dele aí que ele desenvolveu, né? Que na verdade ele falou que escreveu um artigo, até tem um ouvinte pedindo se tinha um artigo sobre isso aí, é legal divulgar, porque é uma coisa que a gente sempre pensa assim, mas não tinha pensado dessa forma, né? Quer dizer, pedir para conceituar sempre o que o cara tá falando, né? O que eu ia sugerir antes dele cair é o seguinte: eu já encontrei uma vez um dicionário da internet, dicionário de vocabulário esquerdista, né? Daí tem lá, imperialismo, tudo aquilo que é contra a esquerda, né? Fascismo, todo regime político que é contra a esquerda. O que a esquerda pensa quando determinadas palavras são pronunciadas, né? Eu vou procurar aqui depois o link, se eu encontrar eu vou colocar no mural aqui da Rádio Vox, né? Mas o que um esquerdista pensa quando ele escuta determinadas palavras? E há um completo descompasso da percepção semântica que é gerada na mente desse sujeito, né? Um perfeito descompasso, um completo descompasso disso com a realidade. Porque a palavra, ela não, além dela não fazer sentido a seu sentido original, ela cria uma realidade imaginada, uma realidade histérica, né? Quer dizer, desvinculada, não é uma realidade, é uma ficção, é um teatro mental que é acionado por determinadas palavras-chave. Isso é resultado de um processo de lavagem cerebral, ou, se um termo mais refinado, engenharia social, né? É um processo de engenharia social que gera uma mentalidade completamente submissa, né? Porque ao disparar de determinadas palavras-chave, a pessoa já cria toda uma imagem mental, todo um entendimento, né, que corresponde aí a uma situação totalmente irreal, né, para não dizer surreal, totalmente imaginária, mas que ela contribui, né, ela contribui bastante para a consecução dos propósitos, né, do movimento revolucionário, do esquerdismo. E é impressionante como isso revela, né, muitas vezes o nível do cidadão, né, o nível que o nível das opiniões dele, né, a profundidade de conhecimento que ele tem daquilo que ele está falando. A gente, quando pede para definir uma coisa, ele não sabe, né? Na verdade, o que acontece? Quando o cara pede para ele definir uma coisa, uma palavra, ele normalmente a pessoa vai tentar buscar, né? Vai tentar fazer uma investigação, né? Ali na hora, tal, no susto, né? Nunca fez, vai ter que fazer ali.
E aí ele pode até achar alguma coisa aproximada, mas provavelmente ele vai fazer um esforço para encontrar uma definição que seja, como tu falou, que seja adequada àquilo que ele quer dizer, né? Isso aqui, só que vai ficar difícil, porque aí existe o conceito que ele quer dizer, o objetivo dele, mais a realidade, então ele vai ter que ficar se... realmente, eu acho que é uma coisa que a gente tentou fazer isso aí até com aquele cara que ligou aí, né? Porque é uma forma de botar a pessoa em apuros mesmo, né? Tu quer falar uma coisa, às vezes a pessoa não tem noção de quanto que ela tem que dizer quanto que ela tem que pensar para dizer alguma coisa, né? Quer dizer, a pessoa tem que pensar muito mais naquilo que vai dizer, né? Do que simplesmente dizer aquilo que deseja que seja verdade, aquilo que quer, né? Então, eu ia sugerir, né, de nós fazermos aí vocabulários, um vocabulário colocando as coisas como elas são, e esse outro eu vou colocar aqui, mas é bom também fazer o antivocabulário, que é o que um esquerdista ou uma pessoa que passou por um processo de lavagem cerebral entende quando determinadas palavras são disparadas numa conversa, num debate, né? Porque daí o que acontece? Você já identifica essas estruturas, o negócio você já tendo isso aí, né, em mente, você já sabe o que o cara vai falar antes dele terminar de falar, você já previu tudo. E é altamente previsível isso. Né? Com certeza é. Por exemplo, se você falar em uma universidade hoje que você concorda com a Raquel Sherazade, né? Porque ela falou que é compreensível que aquele moleque delinquente lá foi amarrado no poste, imediatamente já vão te chamar de fascista. Então o que acontece? Você tem que ter muito claro na tua cabeça o que é o fascismo, daí você vai explicar o que é o fascismo. O fascismo é um regime político no qual há grande interferência estatal da economia, né? Aspira-se a um estado totalitário e há toda uma situação de perseguição política. Dante, tá fazendo barulho seu aí, Dante. Tá fazendo barulho seu aí. Então, você define o que é o fascismo, né? E depois você fala, olha, não é possível que eu seja fascista porque eu sou liberal ou conservador, e o conservadorismo é totalmente avesso a todas essas ideias. Então, tanto é impossível eu ser fascista, quanto é impossível você saber do que você está falando. Isso já mostra que o cara está completamente desvinculado da realidade e Deixa eu ler um trecho aqui. Deixa eu ler um texto aqui que mandou o Milton Pires, Dr. Milton Pires lá de Porto Alegre, um abraço para ele. Veja aqui, segundo os canais da imprensa brasileira, o importante não é a criança ter apanhado até morrer, mas sim a motivação do pai dela. É preciso ser uma corte de bandidos. Regulação cultural. Isso tudo vai ser levado adiante até o dia em que a morte, por si mesma, não signifique mais nada quando estiver associada a alguma minoria. Aí sim, o plano deles estará completo. Mas é interessante esse pensamento aí da questão dos conceitos, né? Porque isso aí serve para tudo, né? Até, inclusive, para a gente puxar aí para o assunto que a gente estava falando aí antes, que é dessa questão aí da geopolítica, né? Porque nessa questão geopolítica, essas questões geopolíticas envolvem muito ideologias, né? Defesas de ideologias. E essas defesas de ideologias são feitas com base praticamente 100%, né? Com base em definições específicas de certas coisas, né? Quer dizer, uma ideologia precisa de uma definição de um mundo ideal, uma definição de uma série de coisas, de um problema, de uma realidade, de um país, de um sistema político. Precisa dessas definições. Só que essas definições, isso antes de, até para a gente poder partir para esse negócio de pedir para a pessoa sempre definir os conceitos, né? Mais importante ainda é a gente saber que os conceitos são abstrações da nossa cabeça, embora eles digam respeito a coisas reais, né? Mas eles são abstrações, então as coisas... Eles são valores compactados, né? De fatos concretos, né? De coisas reais. Né? O conceito é o seguinte, você tem uma percepção inicial, daí isso daí passa pela sua imaginação, que é um conjunto de possibilidades que você já tem internalizado a partir da sua percepção. Daí isso gera uma ideia, né? Um pensamento, e só depois que você tem um pensamento já mais ou menos organizado é que surge o conceito. Porque o pensamento é como se fosse, no caso da ideia,
ela é a verificação das constantes que há na experiência, né? Como, por exemplo, você começa a ver aí uma situação como essa que a gente vê na Venezuela, né? Claro que isso depende de um treino mental muito, muito grande. Nós não estamos falando, a realidade brasileira não permite isso. Mas você vê na Venezuela o povo se revoltando contra o governo do Foro de São Paulo. Daí você vê no Paraguai, né, mesma coisa. Daí, digamos que no Brasil começa a ter manifestações. O que você vai chegar à conclusão? Você vê que tem uma constante. Qual que é o problema? O problema são os governantes do Foro de São Paulo, né? Você chega nas constantes aí, que a percepção da tua experiência te leva à elaboração, né, desse raciocínio, e daí já é baseado nas constantes que você identifica na experiência. Só a partir disso é que você forma o conceito, né? O conceito daí, o problema é o esquerdismo, tá entendendo? O conceito já é a última etapa, né? Então, quando você está lendo uma obra que tem muito conceito, você tem que fazer o caminho inverso, né? Isso aí já o professor Olavo de Carvalho ensina pra gente. Sim, né? Mas a chance de você errar no conceito, na formulação do conceito, né? Quer dizer, na adaptação do conceito ao fenômeno real é muito grande, né? A chance de errar. É por isso que os conceitos são sempre muito complicados de usar. A melhor Exatamente. Daí o que acontece? O pessoal aprende aprende um monte de conceito na escolinha aí, na mídia, né? Sem ter capacidade, sem ter experiência concreta, real. E a leitura também é ensinada de maneira totalmente equivocada, porque tem que ser ensinada dessa forma que nós estamos falando aqui. Daí o cara fica com um monte de conceito vazio, abstrato, que não faz referência a nenhuma experiência concreta. Daí quando o sujeito tem que aplicar aquilo na realidade concreta, ele não consegue. Na verdade, o cara é uma coisa tão maluca, né? Porque na verdade o cara cai na parte do pensamento analítico, né? O cara faz um recorte da realidade e lá dentro ele fica atazanado atazanado entre aspas. Primeiro ele foi como o rapaz ligou ontem. Eu estou baseado em rocha firme, ele falou pra gente, né? O cara que tava essa confusão. Eu estou num castelo de concreto, pedras, extremamente sólido e firme. E eu tava comentando isso pra ele. Ele falou, você criou um castelinho de areia aí. Você fez um microcosmo que você acredita que ali dentro é a maquete da realidade do universo, que é um macrocosmo. E você domina tudo, o senhor da razão, e você consegue ver todo o passado, o presente e o futuro. Você consegue encarnar a história. Então, mas ao mesmo tempo o cara está dentro do senhor da razão, com seu cetro de aço, seu trono de aço extremamente potente, todos os seus exércitos ali servindo, mas ali fora, né, naquela bolinha de sabão que está prestes a explodir, tem um mundo aterrorizante do próprio movimento revolucionário. Então o cara vai se encolhendo, vai se escondendo, fugindo da realidade cada vez mais, e o cara, estoura, né? É o que aconteceu com o brasileiro, o Brasil com o Ocidente. É por isso que o Oriente, esses caras do eurasianismo, esses caras revolucionários estão saindo por cima, porque os caras trabalham justamente com isso, com a dialética, né? Que o ser humano é um ser dialético e não um ser exato, um ser que vai falar, não, vai dar tudo. Não é que nem a urna eletrônica, que nunca erra. O ser humano erra, né? É isso aí que tá falando. Tensões, né? Vive sobre tensões, né? A posição. Manipulam a situação porque eles estudam mais também, né? Não, além de estudar, eles sabem disso. Eles sabem que isso é fator predominante, as tensões. O processo você nunca sabe como vai dar. Você pode tentar orientar o processo, mas ele pode ser imprevisível. Ele é imprevisível. A realidade é imprevisível. E esse pessoal quer julgar tudo sobre um recorte da realidade. E olha só a quantidade de coisas que a pessoa tem que levar em conta para fazer qualquer afirmação. Primeiro, isso que o Alex falou agora, é a posição que você está como pessoa, a posição que você está diante dessas coisas que você está defendendo, né? Você está como, por exemplo, esse cara que falou aí do fim da história, fala que a história tende a uma coisa, quer dizer, ele tá fora da história, então, é como um deus, né? Ele tá se colocando como um deus que sabe o final da história. Isso é uma coisa, o lugar onde a pessoa se coloca, né, hipoteticamente, para poder ter uma opinião. Outra coisa é assim, é como o nosso amigo estava falando, o conceito, a definição do conceito. Mas além da definição do conceito, tem uma outra coisa, que é uma terceira coisa, que seria assim, de todos os conceitos disponíveis, né, porque ele pode ter um conceito particular dele, mas de todos aqueles disponíveis, qual deles ele escolheu? Porque existe, por exemplo, o conceito baseado em um caso específico. Eu estou falando de tal palavra, tal conceito, eu falo por causa desse caso, desse fato, só um fato. Ou é aquele ideal, né? Por exemplo, no caso da democracia, eu usou como exemplo, né? Ou, sei lá, socialismo, né? Socialismo é uma palavra interessante, porque tu fala assim, porque o socialismo é melhor que o capitalismo. Tá, de qual socialismo tu está falando? Daquele que aconteceu,
daquele que você é o Do ideal, século XXI? aquele que é o abstrato do dever ser, né? Que é aquele que promete, a promessa, né? O símbolo autojustificador, né? Que se justifica pela promessa, ou pela promessa de fazer alguma coisa, ou aquele que você acha que você vai fazer, não, eu vou fazer diferente quando for a minha vez, né? Quer dizer, é um monte de coisa que eu tenho que levar em consideração, mas o cara embola tudo. Ideologia é isso. Ideologia se baseia na confusão dessas posições, posição da pessoa, o que a pessoa entende pelo conceito. O cara faz um rolo com isso aí, e é isso que é a ideologia, né? Você coloca cada palavra em um contexto diferente, é uma espécie de mágica mesmo, aquela prestidigitação, né? Aqueles truques de mágica assim, que os caras fazem, tirar um coelho da cartola, fazer um buraco embaixo da mesa. Imagine você jogar essa ideologia dentro daquela bolha de sabão, microcosmo que o cara construiu, aquele mundinho do McDonald's, da cachoeira de Todinho, que o cara acha que ele é o senhor da razão. Não, eu sei qual vai ser o final da história, que é o caso do brasileiro, e na média brasileira. Pô, daí, putz, o cara vai ser o cara mais atazanado do universo, porque o cara tá dentro de uma fantasia que ele mesmo criou com aquelas ideias, cara. Pelo menos esses revolucionários, boa parte deles tem uma noção real do que está acontecendo, né? Uma noção, né? Do que está acontecendo. Esse pessoal daqui nenhuma. E está dentro desse recorte da realidade. Agora... Não, o pessoal da esquerda sabe esse negócio que... Não, da esquerda brasileira eu não acredito. Se for falar de esquerda lá... Não, os atuais não, mas a história do movimento revolucionário teve uma parte dela que foi de estudo da realidade, né? Como disse o professor Olavo de Carvalho essa semana, eles já perderam a hegemonia cultural. E os caras não fizeram mais nada, cara. Pararam em 60. Você vê que a vida dos caras é escrever livros sobre a ditadura militar. Foram os últimos caras que falaram alguma coisa sobre a realidade do Brasil. Parou ali. Isso aí é uma prova de que a intelectualidade esquerdista brasileira congelou em 60. Foi porque morreu aquele pessoal, acabou. Entendeu? O cara parar de fazer análise ali, acabou. Quem está fazendo isso hoje em dia na direita ou na esquerda, ou pra cima ou pra baixo, pro lado, até existe, mas é uma coisa muito baseada nas categorias antigas, né? Muito mais rara, né, cara? Mas eu acredito, por exemplo, o Duguinho, o cara é inteligente, ele sabe o que está fazendo, pode ser uma maluquice, mas está dentro de um plano ali que ele sabe muito bem o que eles estão fazendo. O Duguinho, sim, é uma renovação da esquerda. Uma renovação da esquerda. O que eles fazem é o seguinte, vamos supor a situação assim, olha, você tá na casa de um conhecido teu lá, daí o cara fala assim, o cara compra uma pizza lá, daí ele fala o seguinte, você não quer ir lá comer um salgado no bar da esquina lá, que é muito gostoso e tal. Por que ele fala pra você comer o salgado no bar da esquina? Porque ele não quer que você coma a pizza dele. Não, assim, ó. Não é que ele acha que o salgado da esquina é bom, ou que é melhor, mas é porque ele quer a pizza só pra ele, entendeu? A ideologia é isso, né? É isso, exatamente. Você fala uma coisa... Um exemplo que eu vi esses dias também num documentário, eu achei bem interessante esse exemplo, que é assim, ó. A mãe, quer dizer, o filho que fala pra mãe, dá uma desculpa pra não ir à escola. Inventa uma doença pra não ir à escola. Todo dia ele vem com uma doença diferente para não ir à escola. Com o tempo, a mãe começa a perceber que o objetivo dele é não ir à escola, porque todo dia ele oferece ele dá uma desculpa diferente, mas como é que é o que ele oferece, o que ele diz é, eu tô com tal problema, por isso não quero ir à escola. No dia seguinte ele tá com outro problema, mas não quer ir à escola. No terceiro dia, tô com outro problema e não quero ir à escola. Então, o que permanece o mesmo é que ele não quer ir à escola, né? Isso não é o fator que não muda. Então ali está o objetivo do negócio. Esses estudos aí do movimento revolucionário é mais ou menos isso, né? Você tem que analisar a ideologia, da coisa nominal, os planos nominais, os objetivos nominais, não analisando eles, né? Tem que analisar assim, qual é o objetivo historicamente desses grupos, né? E aí você começa a entender por que ele está dizendo determinada coisa. Ideologia é isso, o cara quer... Quais são os correntes que eles representam, né? Exatamente. O cara quer uma coisa, o cara tem um desejo. No caso da criança, não quer ir à aula. Aí ele fala uma coisa. Não interessa o que ele diz. Interessa que ele não quer ir à aula. Não interessa investigar qual é a doença que ele tem. Porque isso é a mentira que ele pregou. É a mesma coisa assim, vamos analisar assim, se o socialismo realmente é bom, como os esquerdistas dizem. Não interessa isso. Vamos analisar se o gaysismo se é melhor que as crianças aprendam gaysismo na escola. Não se trata disso. Também. É por isso que com o esquerdista você não pode discutir. Você tem que procurar fraude e mostrar a fraude, esfregar na cara dele. Né? E denunciar. Porque se você entra em discussão de argumentos, você já perdeu, meu filho. Já perdeu.
Não, em algum nível até é necessário fazer isso, mas aí tu tem que saber que tu tá fazendo pra isso. Poder arrancar mais informação do que ele quer, pra ver o sintoma da doença, né? Como o crítico assim, lá. Vamos ver qual é o sintoma da doença. Exatamente. No caso da mãe que quer que o filho dizendo uma doença, por exemplo, a mãe pode, se ela tiver um médico à disposição, ela vai lá e diz assim, ó, tá provado, tu não tá com essa doença. E agora, o que tu vai dizer? Aí bota o cara contra a parede, entendeu? Então, nesse sentido, é importante, às vezes, discutir as questões pontuais para mostrar, ó, não, isso aqui não pode ser porque por isso. Aí dá uma outra desculpa. Aí o cara vem com outra desculpa. Daqui a pouco fica na cara que o cara tá inventando a desculpa, né? Então, nesse sentido, às vezes, é importante também entrar nos argumentos. Só que aí tem que cuidar para não cair nas categorias e aí o negócio do conceito. Ele falou o conceito de democracia, você vai lá e usa do mesmo jeito. Aí ferrou tudo. Por isso que a gente tem que tomar cuidado e expor essa fraude do eurasianismo, porque eles dizem que eles são pró-tradição, são pró-conservadores, né? Por que eles fazem isso? Porque na verdade é o seguinte, ninguém aguenta mais essa porcaria de esquerdismo, de movimento revolucionário, o pessoal tá saco cheio dessa merda aí, né? Então eles dizem que eles são, que o objetivo deles converge com o do povo, para daí, na surdina, ir lá e impor mais uma dose, mais uma injeção de esquerdismo, de totalitarismo. Ditadura, de pressão porque total. Porque daí que esse povo é espertão, sabe? O povo brasileiro não devia tolerar isso, porque o povo brasileiro gosta de ser esperto, né? Daí chega esse Duguinho aqui, que dá uma despertão pra cima de nós aqui, sabe? E o pessoal fica aí sendo enganado, né? E daí o povo brasileiro que tem essa mania de ser espertão acaba sendo o povo mais enganado do mundo, porque sempre aparece uns espertão aqui, ó, tipo Lula, Fernando Henrique, esse Duguinho aí, engana o povo, mas engana gostoso, e fica tudo bilionário, né, e o povão aí chupando o dedo, né, porque se contenta com eu falei isso hoje, Dante, que a única pessoa que acreditou no discurso do Duguinho naquele negócio da USP lá foi o André Martins, porque eu acho que nem o Dídimo caía nessa conversa do Duguinho, porque é um papo tão furado, bicho. É um papo tão furado que, pelo amor de Deus... Agora, essas questões aí do que é ideologia, o que não é, tá, igual dos conceitos, o que é um conceito, né? Porque também tem que conceituar o conceito. O que é um conceito também, né? Como a gente estava falando, que é uma abstração e tal. Esses assuntos, essas coisas assim, esse pessoal eurasiano, brasileiro que está caindo, né, na do BIM, não tem a menor ideia disso aí. Ou se tem, aí são os agentes mesmo, os safados. Daí os caras são fera, né, meu? Os caras têm, mas a maioria dos casos, como eu falei, o cara que faz o recorte da realidade, constrói a bolinha de sabão com o reino encantado do caçarinho da Barbie, meu pequeno pônei, cachoeira de todinho, mas o cara com aquela mentalidade satânica na cabeça, revolucionária. Pô, o cara vai explodir a bolinha de sabão a qualquer momento, cara. Vai fragmentar, espatifar. O cara tem que derrubar o mundo, tem que destruir o mundo. São os agentes, né? Eles absorvem o discurso do agente, do psicopata, do louco, do satanista. E foi o que o Edson falou aqui. O objetivo é uma coisa, o discurso legitimador desse projeto é outro. É aquele negócio da análise do discurso do agente. É simplesmente isso. O cara não vai falar o que ele quer fazer. Óbvio, ninguém vai falar. Ninguém vai falar, não, eu quero fazer isso. Só o estudioso vai falar, ó, aqui nós tentamos, a Rádio Vox é composta por pessoas que estão buscando entender o que está acontecendo. Então a gente fala, pessoal, a gente quer entender o que está acontecendo no mundo, não temos nenhuma proposta para o mundo. A única proposta é vamos defender o cristianismo, mas é uma proposta que é uma obrigação para todo cristão. E o povo brasileiro, as pessoas mais fracas, que é o comum, que é o normal, né? Mas quando parece pessoal com um discurso de agente, de político, não sei o que lá, olha, pode se preparar, porque nunca é aquilo que ele está prometendo. Nunca. Não pode ser. Então, o cara não vai conseguir agir. O cara não vai conseguir ser agente. Se ele falar, não, vou ser puro e transparente. Pô, você vai entregar o seu plano pro inimigo, o cara vai lá e vai te destruir. É que nem o cara que falou, né, que tu contou lá que na palestra do Duguin teve um cara da USP lá que foi cobrado do Duguin objetividade. Sinceridade. Você tá sendo maniqueísta. Aluno de geopolítica lá, já pós-graduado lá, mestrado, sei lá o que ele faz. O que o cara não sabe nem isso, velho. O Duguin rachando o bico, cara. Não, mas é óbvio que óbvio que eu não vou falar o que eu tô falando. Não, mas olha, nós temos que... O Duguin falou ainda isso. Nós temos que fazer a ressalva aqui, talvez nem todos os nossos ouvintes saibam disso, mas a USP, pelo menos no setor de ciências humanas, assim como 99,9% das universidades brasileiras, elas estão aí, e os professores, entre aspas, né, que estão lá, que eu não acho que são professores, mas agentes de influência, eles estão aí para impedir as pessoas de pensarem,
para impedir as pessoas de aprenderem e principalmente para impedir as pessoas de terem contato com a realidade, tá certo? Então, o que se faz na universidade hoje em dia, e eu posso falar isso ex-cátedra, né, porque eu fui professor universitário há alguns anos, e eu vejo exatamente isso, a reprodução de discursos, aquele tipo de discurso que a gente estava falando aqui, discurso sem vínculo com a realidade. E quanto mais absurdo, esquizofrênico e desvinculado da realidade for o discurso, mais o sujeito sobe na carreira acadêmica, mais o sujeito ganha bolsas de estudo, mais o sujeito é bajulado. Quanto mais incompreensível, melhor. Vocês estão entendendo? Porque quando eu tinha uma mentalidade influenciada pelo esquerdismo, quando eu era meio confuso mentalmente ainda, né? Eu tinha um sucesso fenomenal nas universidades, não fazia ideia, né? Como eu tinha sucesso, eu ganhava bolsa, eu ganhava tudo. Eu ganhava patrocínio, edital, tudo que vocês imaginarem eu ganhava, né? Viajei para várias cidades, tudo com bolsa do governo, porque eu escrevia confuso, eu falava coisa confusa, ninguém entendia, né? E fora da realidade. Depois que eu comecei a tomar contato com autores conservadores, principalmente o professor Olavo de Carvalho, eu comecei a apurar a minha linguagem, né? Comecei a apurar o meu entendimento, né? Daí eu mesmo não aguentei ficar mais na universidade, né? Mas antes que me mandasse embora, eu saí fora. Mas realmente, a universidade brasileira é um campo de concentração, no sentido de que há uma séria opressão mental, né? E você até tem um amigo meu que uma vez ele começou a ler o Paulo Freire, né? E ele falou o seguinte: nossa, estou lendo o livro Paulo Freire aqui, Pedagogia do Oprimido. Mas olha, realmente a minha inteligência ficou muito oprimida lendo esse livro. Como que é a pedagogia do comprimido, né? Não do oprimido, dos frascos e comprimidos. Isso aí é assim mesmo. É assim que funciona no meio acadêmico. Agora, sabe que mesmo que eles tenham no meio acadêmico, eles tenham uma certa aparência, né? O professor Olavo de Carvalho já falou disso até. Uma aparência de rigor metodológico, né? Para escapar do problema da ideologia, né? Eles têm isso, mas na verdade eles travestem esse rigor de uma barreira para manter a concepção deles. As aparências. Exatamente. Manter a aparência de esquerda da coisa. Porque eu vi, assim, no meio acadêmico também, as pessoas assim, professores, né, doutores e tal, professores especializados em metodologia científica, método da ciência e tal. Não, esses não sabem menos. De análise de discurso, assim, e eles extremamente apegados a coisas assim, ideológicas que eles não conseguem, eu tenho certeza que eles não explicam, eles não conseguem explicar o que é aquilo. Agora eu tenho que fazer justiça. Aqui é um dogma de fé, cara. É dogma de fé, exatamente. Mas eu preciso fazer justiça. Eu tô falando no meio universitário, nem todo ele está corrompido, tá? Eu consegui fazer mestrado e doutorado na Universidade Estadual de Londrina, graças a haver pessoas lá extremamente honestas e capacitadas. A minha orientadora de mestrado, professora Edina Panic, eu não a conhecia, porque o que acontece? Vocês sabem que nesse meio universitário, o pessoal fica bajulando um professor por anos, até ele aceitar o outro como aluno de mestrado, né? Mas eu não conhecia essa professora, eu a conhecia apenas por meio de um livro dela que eu havia lido. Um livro sobre o escritor mineiro chamado Pedro Nava, que é um grande memorialista, um grande escritor de romances do século XX, né? E li o livro dela, daí quando eu vi que ela tinha aberto uma vaga, eu me inscrevi, fiz o processo seletivo e fui aprovado. Eu a conheci no dia da entrevista. E ela teve a hombridade de me aprovar mesmo eu nunca tendo sido aluno dela, nunca a conheci, né, antes. E, inclusive, eu era de outra área, a minha formação era na área de música, eu entrei já direto no mestrado em linguística, então uma pessoa muito honesta. E o meu orientador de doutorado, que foi o professor Paulo Galenbeck, que eu tive a sorte também de encontrá-lo nesse programa de pós-graduação lá em Londrina, e ele é um professor já de mais de 60 anos de idade, bem antigo, né? E ele é católico, inclusive ele tem uma estante de livros na sala dele lá na universidade, e chama a atenção que o maior dos livros é a Bíblia, né? Então, quer dizer, nem todos, né? Nem todos os professores universitários estão corrompidos. Só um comentário aqui de um ouvinte que eu achei curioso, o Geraldo Março. Ele falou, Baú de Ossos é um dos livros do Nava. Exatamente. Baú de Ossos é um dos livros do Pedro Nava, muito interessante, que é um livro de memórias. Eu já li esse livro, e inclusive fiz um trabalho acadêmico sobre esse livro.
Então o Pedro Nava é um escritor que vale a pena o pessoal dar uma pesquisada aí, porque ele tem uma linguagem bem interessante. Isso aí, quer dizer, o pessoal, existe muita coisa boa para se aprender no meio acadêmico também.